Olá, bem-vindos. Começando mais um programa Centros, aqui TV Univates. Obrigado pela sua presença. Canal 15, NET Lajado, 15 também da Brasrede, Arroio do Meio e todas as nossas plataformas digitais. Sempre importante estar juntamente com você. Hoje, nosso tema, vamos falar sobre o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, que recentemente teve suas notas divulgadas. Os alunos que fizeram no ano passado, as notas divulgadas agora esse ano. Vamos conhecer um pouquinho desse processo de avaliação pelo qual os cursos passam periodicamente. Já voltamos. Então, começando o nosso programa Centros de hoje, vamos falar sobre o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, antigo Provão, né? Acho que começou com Provão, agora veio um lampejo de memória aqui antiga, né? Conosco para falar sobre esse tema a professora Fernanda Pinheiro, que é pró-reitora aqui de ensino da Univates, e também as professoras Josi da Costa, coordenadora do curso Design de Moda da Univates, e a professora Nathalie Valadão, coordenadora do curso de Gastronomia aqui também da Univates, que foram cursos que participaram desse processo, tiveram excelente desempenho, não por acaso estão aqui as duas, né? Para a gente também poder compartilhar esse sucesso todo. Professora Fernanda, antigo Provão, hoje ENAD. Nos ajude a entender um pouquinho o que é o ENAD, como é que ele funciona. Por favor, bem-vindo. Obrigada. Bom, Sandro, como fizeste uma boa lembrança aqui, linkando com a ideia do Provão, né? Porque o ENAD ele é um indicador externo, é um avaliador externo, e esse avaliador é o Ministério da Educação, né, que organiza esse instrumento. Era antigamente chamado de Provão do MEC, né? Então também era estruturado um pouquinho diferente. E agora é o ENAD, que é esse Exame Nacional de Desempenho. Todos os estudantes dos cursos superiores no Brasil, todos os concluintes realizam essa prova quando eles estão concluindo o curso no ano do ciclo do seu curso, que é trienal, né? A cada 3 anos os cursos são avaliados por áreas. E a partir desse exame é que o Ministério da Educação qualifica e verifica a qualidade dos cursos superiores no Brasil. Houve a sua fala já me remonta a outra alteração. Quando o Provão surgiu, havia um sentido mais comparativo dentro do próprio curso, né? Me recordo que as primeiras provas elas sempre selecionavam uma amostra de iniciantes do curso e de concluintes. Então, além da avaliação do curso, se mensurava muito o progresso, suposto progresso que havia dentro da formação que o curso oferecia, não é? Dentro do próprio curso, sim. E o ENAD, nas primeiras edições, também trabalhou sob essa perspectiva, uma amostra dos ingressantes e mais os concluintes. E aí a ideia de se mensurar o quanto que se acrescentou de conhecimento. Só que agora, com também a ampliação também do próprio Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, nós não fazemos mais essa amostragem com os ingressantes através da participação no ENAD, mas o sistema ele é alimentado com a nota do Enem. Então, essa mensuração ela ainda é feita, só que com a nota do Enem. Então, a comparação que é feita é o quanto que o estudante, quando ele ingressou lá com a sua nota do Enem, o quanto que essa nota melhorou ao sair da universidade, né? Claro que são instrumentos diferentes, aplicados em anos diferentes, né? É uma outra lógica, mas ainda assim querendo fazer esse comparativo de acréscimo, né? Do quanto que o curso melhorou ou acrescentou na vida do estudante. Certo. Acho que é legal essa sua ideia, porque com o Provão hoje, com o ENAD, a gente também agrega a ideia do Enem como um processo avaliativo. E aí, acho que uma questão que é importante até para uma visão institucional. No início desses processos de avaliação, houve uma certa resistência das universidades federais, de algumas instituições privadas também, da sociedade como um todo, até pelo estranhamento, pelo fator de estar sendo avaliado. Hoje, o Enem está consolidado, o ENAD está consolidado, a avaliação passou a ser algo aceito, já faz parte do processo de análise da nossa formação, num processo mais tranquilo?
Sim, hoje está bem consolidado, né? Hoje quem não é obrigado a fazer esse tipo de avaliação são as universidades estaduais. Agora, aquelas que se vinculam ao sistema federal de ensino, né, ou que se reportam ao Ministério da Educação, como é o nosso caso, né, então tem que fazer. E isso está tão arraigado, né, que os estudantes já sabem, né, não, a gente não percebe resistência no grupo de estudantes por terem de fazer, porque eu. Não, porque as regras são essas, você está sendo concluinte neste ano, que por acaso é o ano do design de moda, que é o ano da gastronomia, que é o ano do teu curso. E a gente não percebe mais essa resistência mesmo nem nas universidades e nem nos estudantes, né? Isso também está bem vinculado com o próprio sistema de avaliação das universidades, né? A autoavaliação, que é um outro braço que também funciona. Então, eu acho que as coisas já estão mais amadurecidas, assim, nesse sentido. Perfeito. É um processo de aceitação e de validação, né? Vamos conversar um pouquinho, rapidamente ainda, para a gente fechar o primeiro bloco, com as nossas duas professoras. Professora Josi, curso de design de moda, há quanto tempo ele existe? Um pouquinho do seu histórico, só para a gente depois falar sobre a avaliação. Certo, o design de moda aqui da Univates ele começou no ano de 2011. Ele é um curso superior de tecnologia, assim como a gastronomia também. Então são cursos de uma duração mais curta, são cursos de 2 anos e meio, 3 anos, e que eles têm esse viés mais de mercado, entregar o que o mercado de fato espera dessas áreas. E o mercado de moda, ele ainda a gente conversava, inclusive, semana passada, com a professora Beatriz, né, que esteve aqui, Beatriz Rossi, do quanto o mercado de moda ainda é carente de uma certa profissionalização, o quanto ainda a própria pretendente de fazer o curso, ele olha isso, às vezes, muito mais como um hobby, e o quanto é difícil propor essa questão da profissionalização num segmento que ainda é um tanto quanto carente disso. No Vale do Taquari, a gente já está nesse caminho de profissionalização? No Vale do Taquari, sim. O curso ele foi muito recebido desde o seu início. A gente tem esse problema nas áreas não só do design de moda, mas de outros campos dentro do design, de talvez não se buscar uma profissionalização por não existir uma regulamentação da profissão. Então, não é necessário fazer o ensino superior para atuar. Mas a gente sabe que o ensino superior, ele de fato faz a diferença, porque ele coloca ao aluno toda a perspectiva do mercado, tudo que existe, tudo que ele de fato precisa saber, o que faz a diferença. Por isso que o que a gente via era assim, o estudante ia para o estágio supervisionado e as empresas contratavam ele, porque viam esse profissional como diferencial. Certo. Hoje a gente vê o mercado de design de moda já bastante, inclusive, cheio, vamos dizer assim, na nossa região. Por isso que depois a gente pode até conversar sobre isso. Nós estamos reestruturando a visão de moda aqui dentro da Univates para oferecer um novo curso. Perfeito. Professora Nathalie, mesma situação. Quanto tempo existe o curso? Já vou começar com uma curiosidade. Assim, se tem 2 temas que eu acho que são altamente revolucionários no mundo da mídia, gastronomia e clima. Sim. Hoje em dia não existe telejornal, não existe conversa informal, não existe 2 pessoas que queiram começar a trocar ideias que não falem sobre gastronomia ou clima, né? Exato. Então, gastronomia entrou na pauta da sociedade. Exatamente. Há quanto tempo existe o nosso curso aqui na casa? O curso de gastronomia aqui na Univates fez 5 anos esse ano, começou em 2014. Certo. E ele tem uma força muito grande, não só num curso formal, mas também com atividades de extensão, né? Exatamente. Aqui na Univates, tanto o curso de graduação, que tecnólogo, que nem a Josi disse, quanto os cursos de extensão, que tem curta duração, então de 1 noite a 3, 4 noites, a casa oferece. E como é que tu colocarias esse crescimento da gastronomia no dia a dia das pessoas? Por que a gastronomia passou a ser alguma coisa tão presente, tão desejada e tão comum nas TVs, nos programas, no dia? As pessoas elas encontram hoje prazer em ir para a cozinha, que antigamente não era alguma coisa assim tão explícita, né? Na verdade, a comida aproxima as pessoas, né? Então, o prazer, acho que a dinâmica do dia a dia, a correria do dia a dia, faz com que o sentar à mesa, trazer os amigos e fazer uma boa comida e aproximar as pessoas, faz com que a gastronomia tenha crescido. E as pessoas tenham gostado mais de apreciar o prazer dos sabores e de estar junto com as pessoas. Mesmo com essa questão de que hoje em dia tem cada vez mais comida pronta, teleentrega, e aí, por outro lado, foi crescendo tanto essa questão de
fazer os grupos e fazer a experimentação. Exatamente. As confrarias e a parte de vinho, cervejas, tem aumentado cada vez mais. A cerveja artesanal aqui no Vale do Taquari tem crescido muito, então apreciar o sabor e sair do bastantão e do pouco, mas um pouco muito saboroso. E só para a gente fechar o bloco, perfil. Na gastronomia, essencialmente, os gêneros estão bem divididos ou ainda há uma predominância de algum dos gêneros? Em geral, as pessoas me dizem, quem gosta mais de trabalhar com a gastronomia profissionalmente é o homem. Quem gosta mais de trabalhar com a moda é a mulher. Isso é verdade ou cai por terra? No curso de gastronomia é meio a meio, mesclado. Mas o que a gente vê, na verdade, antigamente, quem dominava as cozinhas eram os grandes chefes masculinos, né? Então, eram os homens. Hoje em dia, as mulheres já têm dominado, tem uma crescente no mercado pela parte feminina. Então, vai ter uma mudança no cenário gastronômico. As mulheres estão entrando no cenário no cenário gastronômico. Foi o que me comentaram, de que a predominância de grandes chefes masculinos era mais por uma questão estrutural, comportamental, do que exatamente por conhecimento. É que, na verdade, as pessoas veem o trabalho na cozinha é um trabalho pesado, mas achavam que esse trabalho pesado era para homens, então carregar panela e etc. E não é assim, tem toda a delicadeza também da mulher, e sim, a gente também consegue carregar panelas e fazer o trabalho. Então, as mulheres hoje em dia estão mostrando essa parte, que sim, somos capazes. Sim. E hoje, no curso, a gente tem meio a meio e estamos conquistando o mercado. Que bom. Professora Josi, o mundo da moda ainda é um mundo essencialmente da delicadeza e da sensibilidade feminina? Então, curiosamente, os grandes nomes do mundo da moda são masculinos e não femininos, né? Mas o nosso curso hoje ele é 100% feminino. Só temos mulheres no curso, temos professores, homens, sim, ministrando essas disciplinas justamente de costura, de modelagem, que seriam as áreas que as pessoas imaginam como áreas femininas, mas como estudantes apenas mulheres. Está feito aí o desafio, né? Os homens também precisam quebrar essa lógica, não só as mulheres, né? Vamos lá. Segundo bloco, vamos conversar um pouquinho do histórico aí do ENAD. Como é que ele é importante para a instituição? Como é que a Univates atravessou esses mais de 20 anos já de avaliações e como é que isso reflete nos nossos cursos? Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos conversando sobre o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o nosso ENAD. Conosco aqui, professora Fernanda Pinheiro, que é a nossa pró-reitora de ensino aqui da Univates, e também as professoras Josi da Costa, coordenadora do curso de Design de Moda da Univates, e Nathalie Valadão, coordenadora do curso de Gastronomia aqui da Univates. A gente falou um pouquinho sobre o histórico, né, do ENAD, lá no primeiro bloco. Professora Fernanda, para a gente entender um pouquinho como é que se dá o processo mais técnico do ENAD. Ele é composto por que tipo de avaliação e como é que se dá essa classificação nos conceitos aí 5, 4, 13 e por aí adiante? Eu acho que é importante entender como um sistema bem completo de avaliação, né? O ENAD é um aspecto desse sistema. Como nós falamos antes, ele é uma prova que os estudantes fazem em um dia específico. Essa prova também, essa nota do ENAD também é composta pelo questionário do estudante, que é um questionário que o estudante responde antes, em casa, onde ele responde como é que é a biblioteca da instituição dele, se ele teve acesso a oportunidades de intercâmbio, a bolsas de iniciação científica, enfim, coisas bem específicas da instituição. Então, a prova, o questionário do estudante, e nós temos ainda uma avaliação que é de questões da própria instituição, que aí a instituição alimenta um cadastro, né? Nós temos uma pessoa que faz isso para todos os cursos, ela informa quantos professores mestres deram aula naquele ano, quantos doutores, qual a carga horária desses professores, coisas assim bem pontuais da instituição. Então, o ENAD é a nota da prova, temos mais a nota do questionário do estudante, que se mistura, vamos dizer assim, com essas informações que a instituição alimentou. Então, isso tudo também gera um conceito de curso. Então, pode acontecer em algumas situações do curso ter um
conceito ou uma nota, que é a nota do ENAD, que é a prova que o estudante fez naquele dia, e ter um outro conceito, muitas vezes melhor, né, que é a partir daquilo que a instituição alimentou, que a gente chama de conceito de curso. E eu estou falando de conceito, né, Sandro? De que números a gente está falando, né? O conceito máximo é 5, de melhor qualidade. Cursos, então, que tem nota ou conceito 5 são muito bons, são de excelência, sob esse olhar do Ministério da Educação. E o de menor qualidade é 1. Né? Então, o mínimo que se espera é que os cursos tenham uma nota 3. 3 é suficiente, 4 é muito bom, 5 é excelência. Né? Então, se você está procurando num catálogo de cursos, vai olhar várias instituições e vários conceitos, olha, esse é conceito 5, esse é de excelência, esse dá para postar. Né? Então, isso é importante para as pessoas ficarem sabendo. Notas problemas seriam 1 e 2, que seriam cursos realmente Sim. que necessitariam de revisão, de estrutura, ou tem que ser até visita em loco, né? Cursos geram visita para supervisão posterior. Vem comissão do Ministério da Educação, né? Confere instituições que têm nota, nós nunca tiramos esse conceito 1, por exemplo, né? Tem que assinar termos de compromisso, o que vai melhorar. Então, é um sistema bem regulado, né? Claro, claro. E quem participa da prova, a prova especificamente, são os alunos que estão na fase final do curso. É de 80%, né, do curso concluído daí para cima. Isso. E eles já são avisados com antecedência de que terão que participar dessa prova no final do ano. Isso. A instituição, no caso a Univates, ela alimenta o sistema colocando o nome de todo mundo que tem mais de 80% do curso concluído ou que seja formando daquele ano, né? E aí esses estudantes já estão inscritos. Nós temos esse compromisso, não podemos deixar ninguém de fora, até para não ficar ninguém irregular. A instituição tem que avisar também o estudante, passar todas as informações, né? O que ele tem que trazer no dia da prova, documentação, enfim, documentos de identidade e tal. E a partir daí eles são notificados e informados dos locais de prova, como preencher questionário do estudante, em que link acessar, né? E a professora já comentou antes, são ciclos de 3 anos. Então, a cada 3 anos, os cursos entram no seu período de prova. Por 2 anos, outros cursos farão. Isso. Daqui a 3 anos, os nossos cursos, por exemplo, de design de moda e de gastronomia, estarão novamente no processo de avaliação. A Univates tem um histórico, não vou nem dizer bom, excelente em termos de notas, né? Sim. Em todo esse processo. Isso é um pouco o reflexo daquilo que se faz no dia a dia da casa, né? Eu sempre lembro do nosso reitor, né? O professor Ney costuma dizer, nós gostamos de ser avaliados. Porque, querendo ou não, é um indicador oficial, tem seus critérios, sujeito a críticas, mas, assim, é o termômetro, né, que o nosso órgão regulador, que é o Ministério da Educação, escolheu. Então, e é igual para todos, né, a aferição é a mesma. Então, nós gostamos de ser avaliados, porque isso mostra que nós temos cursos de muita qualidade, né. Historicamente, a Univates, sim, ela tem um histórico de excelentes conceitos. Nós comentávamos no intervalo, né? Na época ainda que era o provão do MEC, que os conceitos nem eram em números, eram em letras, né? O conceito A era o melhor de todos. Nosso curso de letras foi o melhor do Brasil, lá nos primórdios desse sistema de avaliação. Desde o início do processo de avaliação já estávamos em destaque. Então. Isso, e daí você vai pensar, é uma universidade no interior do Rio Grande do Sul, melhor curso de letras do Brasil, lá na década de 90 já. Eu recordo que havia, inclusive, a situação burocrática de que cursos que tinham uma sequência de notas excelentes, como A, eles estavam automaticamente permitidos a abrirem novas unidades ou ofertarem a sua realização em outras unidades ou em outras cidades. Inclusive, era um processo que regulava a expansão das instituições de ensino. Né? E isso, na época, nos favorecia. Nós não éramos universidade ainda, né? Lembro que nos favorecia bastante, sim. E depois, quando nós tivemos o financiamento estudantil, o FIES, também a regra reversa, né? Cursos com nota 2 fechava o financiamento para os anos seguintes. Então, é importante manter esse desempenho, né? Porque as regras postas, elas também se valem desse indicador, né? Claro. Professoras, vamos lá. Como é que quantos alunos, vocês recordam mais ou menos quantos alunos participaram dessa avaliação em cada um dos nossos 2 cursos aqui presentes? Nesse ano, o curso de design de moda teve uma amostragem bem baixa, porque a gente tinha poucos concluintes, então tivemos 4 alunos prestando o exame. Certo.
Quando o número é de acho que é um aluno, a nota, inclusive, não é divulgada porque seria uma nota individual, estaria identificando, né? Quer dizer, tem que ter uma amostra mínima que não permita essa identificação. No curso de gastronomia, quantos tivemos? Foram 8 alunos. 8 alunos. 8 alunos. Quer dizer, é uma amostra pequena, mas, estatisticamente, representa todo o corpo dos alunos. Como é que se deu a preparação de vocês? Vocês, coordenadoras, como recebem, como acompanham esse processo? A instituição tem todo um suporte que é mais administrativo, burocrático, mas o curso também ele dá um apoio a esses alunos. Como é que vocês trabalharam isso? A gente conversou com os alunos, eles também, mas porque eu fui escolhido, né? Então a gente fez uma conversa com eles de que não era uma punição, né? Porque eles, porque eu, medo, né? Sempre a palavra prova, vocês vão ser avaliados pelo MEC, então eles ficam num desespero de não, é isso, a gente gosta de ser avaliado, então vocês vão lá e vocês vão mostrar o que vocês aprenderam até hoje, então fiquem tranquilos, a gente vai dar todo um suporte, aí o suporte que o curso de gastronomia fez foram oficinas aos sábados, né, e eram sábados lindos de sol e os alunos vieram, né? Então a gente fazia um cafezão da manhã delicioso e aí cada professor dentro da sua área, então fazia uma revisão com eles de conceitos, a gente aplicava questões, discutia questões com eles e eles abraçaram a causa e eles encararam isso como uma oportunidade de revisar os conceitos. Então, muitos alunos estavam já no curso há 3 anos e falavam, poxa, eu estou podendo rever alguma coisa que eu vi no meu primeiro, segundo semestre. Então, eles vieram, eles se esforçaram, estudaram e foram para a prova muito bem preparados. E tanto é que o resultado foi esse que a gente alcançou. Nosso curso de gastronomia, então, ficou com avaliação 4. Isso. Na nota final, que compõe todo aquele grupo de avaliações. O exame é uma coisa, mas a avaliação estrutural, professores, nessa sequência toda. No curso de moda, Josi, como é que foi essa preparação? Bem, o nosso trabalho foi muito mais de conscientização do que de conteúdo, também muito parecido com o da Nathalie. Lembrando que a gente tem um suporte muito bom do setor de avaliação aqui também, que nos prepara como coordenadores para que a gente possa estar entregando o melhor para os nossos alunos. E como a nossa amostragem era baixa, a gente tinha uma apreensão por parte das estudantes que fizeram de, se eu for mal, eu comprometo a nota de todo o grupo. Porque uma pessoa claro, né, tem é um muito peso maior, difícil né? trabalhar com uma amostragem pequena. Mas era um grupo bastante consciente, que queria, de fato, né, trabalhar e mostrar o seu melhor. Então, a gente fez só a revisão de provas anteriores. Não chegamos a fazer encontros para revisar conteúdo, apenas só tiragem de dúvidas mesmo e aplicação de provas. Professora Fernanda, a gente sabe de instituições que usam este momento como uma forma de mobilização dos seus alunos, no sentido de fazer um uso mercadológico até dessa nota, o que é inevitável, comparações, né? Mas a gente tem aqui bons exemplos de como a preparação para o ENAD não precisa ser somente uma preocupação com como seremos vistos ou como seremos avaliados, mas também ser transformado num momento de retomada, de reconstruir conhecimentos, de criar laços entre as pessoas que estão ali. Quer dizer, novamente, a gente pode dar uma reconfigurada naquilo que é um processo de avaliação para transformar em algo melhor, diferente. É isso? Sim, certamente. Até porque são momentos super importantes, mas também, eu sempre digo, nós não vamos ensinar neste momento. O aluno não vai, ele só vai rever, e muitas vezes até é uma questão bem mais emocional, de laços, de confiança, de autoconfiança, do que de conteúdo propriamente dito, né? Porque nós também temos essa tranquilidade. Os cursos, eles oferecem todos, em termos de conteúdo, tudo aquilo que está determinado que eles têm que oferecer, né? Dentro do catálogo, no caso dos cursos superiores de tecnologia. Então, esse momento ele é muito mais também para dar essa segurança para o estudante, para criar esse laço, para criar essa autoconfiança, para mostrar que eles viram que não é nada, né, novo, nada diferente do que foi trabalhado no curso. E agora, quanto ao uso depois dessas informações para fins de mercado, isso acho que também é do jogo, né? Cria um ranking,
né, cria um ranking, os próprios jornais, a própria mídia, né, divulga. E, bom, eu acho que isso também faz parte do processo, né? Sim, é um elemento a mais de consideração, né? Fechamos o nosso segundo bloco. Terceiro bloco, vamos conversar um pouquinho sobre o que é avaliado nessa prova. Existe uma parte que é relativa à área técnica específica e outros conhecimentos que entram dentro também. E como é que funciona os nossos 2 cursos em termos de mercado hoje? Como é que está a abrangência deles? Algumas áreas de extensão, algumas áreas complementares que acabam sendo experiências que dão oportunidade aos nossos alunos também se desenvolverem e construírem esse conceito 5 e 4 que nós temos aqui presentes. Já voltamos. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, falando sobre o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o nosso ENAD. Professora Fernanda, nos ajude a entender um pouquinho. A prova especificamente do ENAD ela é composta por alguns elementos distintos, né? Como é que se dá a composição da prova? O que o aluno tem que dominar? Sobre o que ele é perguntado no dia da prova? Bom, ele é perguntado a partir das diretrizes dos cursos superiores, tá? Então, todo curso, ele não é montado especificamente a partir da vontade dos professores, ou do reitor, ou do coordenador. Os conteúdos que são trabalhados na sala de aula são conteúdos determinados pelas diretrizes dos cursos. E esses conteúdos são cobrados na prova. E aí eles são cobrados em 2 vertentes, assim. A vertente específica, de conhecimento específico, por exemplo, da área de moda, da área de direito, da área de enfermagem, né? Conteúdos específicos de cada área, e a parte de conhecimentos gerais, que então também há um bloco de questões que é específica de questões que todos os cursos devem dominar. Então, assim, questões de filosofia, de conhecimentos gerais de política, de economia, de estatística, e isso nós trabalhamos aqui na instituição através, principalmente, das disciplinas institucionais. Então, às vezes, o estudante pergunta por que temas contemporâneos, que nome, né? Não, são conteúdos pensados para que a gente aborde questões raciais, questões de gênero, questões de economia, como eu disse, né? Para que o estudante também tenha contato com essas matérias que não são específicas de um curso, mas que todo formado em curso superior deveria ter um mínimo, né, de conhecimento. Então, isso é cobrado nessa prova. Essa prova, então, ela tenta não só mensurar o conhecimento técnico específico de área, mas uma certa preparação de um cidadão que esteja conectado com os temas relativos, né, ao seu mundo atual. É isso. E eu acho que também uma coisa que é interessante, né? A prova, ela também, muitas vezes a gente fixa muito no conteúdo, mas nós sabemos que, às vezes, a questão está só na forma como é perguntado, né? Eu venho da área do direito e eu costumo dizer, pessoal, não se assustem com um gráfico, com uma charge, com, né, enfim, uma coisa que é diferente da forma como a gente muitas vezes trabalha, né? E a prova, ela pergunta, às vezes, de formas diferentes. Apresenta uma charge, um gráfico, uma poesia, a letra de uma música, né? Mas o conteúdo está ali, no meio daquela pergunta, né? Só perguntado de um jeito um pouco menos comum do que a gente está acostumado. Portanto, é saber ler e interpretar o mundo. Primeiro, né? Depois a gente vai responder. Professora Josi e a professora Nathalie, elas também participaram de alguns processos, não só como coordenadoras de curso, mas também dentro desse processo todo de formação. Por favor, nos relatem aí essa experiência de vocês. Bem, devido à nota anterior do curso de Design de Moda, que também foi uma nota 5, eu fui convidada pelo Ministério da Educação por meio do INEP, que é quem projeta e executa a prova, para estar participando como membro da comissão assessora diária do Design de Moda para a prova de 2018, que foi essa que a gente fez. Então, junto a outras 6 coordenadoras de cursos de Design de Moda de outras regiões do país, eu auxiliei na elaboração dos conteúdos, da revisão de habilidades, de competências, para que fossem encomendadas as questões para o grupo de elaboradores de questões, que foi o grupo do qual a Nathalie fez parte. Certo, quer dizer que a partir da sua nota anterior, da experiência anterior, compôs um grupo para estruturar. Esse grupo define as pautas e define os conteúdos, e a professora Nathalie teve outra experiência nessa linha da sequência. Qual foi a sua experiência, então?
Então, a Josi, dentro da área do design de moda, ela, então, fez as encomendas e enviou para os elaboradores de questões da área do design. E eu, dentro da gastronomia, fui convidada também pelo Ministério da Educação, mas para revisar as questões que tinham sido elaboradas dentro da área da gastronomia. Então, os elaboradores receberam essas encomendas, elaboraram as questões, e depois essas questões elas têm que ter uma revisão técnica. Então, ver se não tinha nenhum erro técnico, enfim, uma revisão com um checklist que o MEC nos envia. E aí, se a questão estava ok, a gente, né, dá o ok, a questão passa para uma outra comissão ainda analisar. É um processo muito sério, é um processo sigiloso, enfim. E se a questão tinha algum defeito, eu enviava de novo para o elaborador que tinha feito a questão, e aí a gente ficava, olha, essa parte não ficou legal, ficou confusa, aí, enfim. Aí a gente fazia essa troca até a questão tá bem redondinha para ser aprovada depois e ser enviada para a comissão final. Professor Fernando, acho que é legal esse relato de ambas para que a gente também veja, às vezes a gente participa de algum processo que é nacional, federal, e a gente acha que sai assim, cai da nuvem, é uma coisa legal hoje em dia, né? Tudo vai para a nuvem, vem da nuvem, então assim, veio da nuvem, caiu lá do céu, a prova. Não, mas existe gente, existe profissional, existe técnica, existe revisão, e mais do que isso, existe gente nossa que ajuda a fazer isso, não só no sentido de dizer que o nosso conhecimento tem valor, mas também os nossos resultados são reconhecidos para poder participar desse processo. Exato, não. É bem importante isso. Inclusive, as próprias encomendas que nós falamos aí, né? Essa prova, ela não cai da nuvem, como tu disseste. As encomendas que são feitas, olha, são tantas questões fáceis, essas têm que ser difíceis, tem um nível, tem uma técnica na elaboração desse tipo de prova, né? E aqui na Univates, nós temos incentivado os professores a se cadastrarem, porque isso é aberto para todo o Brasil e não é exclusivo, né, de uma instituição. Então, tanto para a comissão de área, quanto elaborador de questões, revisor, ou mesmo para participar como avaliador de curso, nós também temos incentivado e temos muitos professores que são avaliadores de cursos superiores no Brasil. O nosso vice-reitor voltou ontem, se eu não me engano, né? Porque ele foi avaliar um curso lá em Goiás. Então, isso é importante também para nós mostrarmos que nós temos pessoas super qualificadas para isso. É importante porque os nossos professores também veem outras realidades, muitas vezes voltam com experiências exitosas que a gente pode adotar aqui também, né? Ou seja, eu acho que isso qualifica o processo como um todo, né? E nós temos muita gente envolvida nisso. Que bom, que bom. Professora Josi, vamos começar um pouquinho, eu gostaria do seu relato, o curso para chegar nesse nível, é claro que ele tem que ter profundidade técnica, teórica, dominar todos os seus conceitos, estar alinhado àquilo que o MEC pede em termos de projeto curricular, mas o que mais o curso faz para que ele também crie esse ambiente onde os alunos exercitam todo esse aprendizado? Como tu disseste, então, a gente sim, antes de qualquer coisa, a gente oferece todos os conteúdos, todas as habilidades, todas as competências exigidas, então, pelo Ministério da Educação. A professora Fernanda sabe que a gente lutou muito para conseguir colocar tudo o que é exigido dentro do currículo de design de moda, porque é muita coisa mesmo. Mas, obviamente, isso não é tudo e não seria tudo. Então, a gente tem uma característica como curso de colocar o aluno para a rua, para a realidade, para encarar novas formas de aprendizado além da sala de aula, mesmo que a sala de aula já seja algo muito dinâmico comparado a outros cursos. Então, nós temos projetos, desde projetos voluntários de extensão, como Levando Amor, que esteve aqui com a Prof. Beatriz, com a Prof. Fernanda semana passada. Temos um projeto há 4 anos com o Teatro da Univates para execução dos figurinos de teatro. Assisti a peça esse ano e achei o figurino excelente, parabéns. É uma oportunidade super bacana para os alunos, porque envolve alunos de primeiro semestre e alunos diplomados também. Elas estavam sentadas à minha frente e vibrando e tirando foto e tal, e eu não entendia por quê. Ao final da peça, elas foram chamadas lá para serem homenageadas pelo figurino. Aí eu vi elas subindo com aquele orgulho. Bom, eu entendi a mobilização toda delas durante a apresentação. Sim, e é um trabalho todo extra classe, fora do horário, então não envolve disciplinas,
totalmente voluntário e elas gostam, elas se envolvem e para a gente isso é muito importante também. Claro. E nós temos várias parcerias de mercado também, que a gente executa desfiles, backstages, enfim, é um curso bastante envolvido com inúmeras causas, não paramos muito não. Aquele desfile que nós temos de inclusivo, Desfile de moda inclusiva é o nosso maior evento do ano. Sim. E nós temos também conseguido crescer muito no sentido de produção com os trabalhos de conclusão de curso, que é uma coisa que não é exigida para os cursos superiores de tecnologia, mas a gente implementou faz uns 3 anos e temos resultados maravilhosos aí, inclusive com premiações nacionais. Excelente, essa é a ideia, né? O aluno exercitar e ele não só pratica, mas ele também tem que buscar profundidade no conhecimento para poder entregar alguma coisa que tenha real valor e aplicação, né? Exatamente, e o aluno percebe isso hoje. Ele consegue perceber o valor que isso tem para ele, de estar participando, de estar se engajando e dando seu melhor em todo o processo. Ótimo. Professora Nathalie, no curso de no curso de gastronomia, como é que se dá essa prática para além da sala de aula? A gente desenvolve diversos tipos de atividades, então a gente faz almoços, jantares, lanches, enfim, que a gente chama os alunos, então eles são voluntários, são atividades voluntárias, e a gente promove, então, diversos tipos de serviço também, para que o aluno pratique, né, diversas formas de serviço, eventos também fora da Univates, a gente já conseguiu fazer alguns. Para a nossa área é um pouco mais difícil, porque a gente precisa de uma estrutura de cozinha, então acaba não sendo fácil. Às vezes pedem, você não pode fazer um almoço no meio do mato. Para a gente é um pouco mais difícil, né? Porque a gente precisa de uma estrutura, enfim. Mas então a gente tem feito, então semana que vem a gente já falou, a gente vai receber então alguns reitores aqui que fazem parte do Comung, aqui na universidade, então a gente vai fazer um almoço para recepcioná-los, enfim. Então esses momentos de encontros oficiais e institucionais têm sido comandados gastronomicamente pelo curso. Isso, e aí toda vez a gente faz cardápios diferentes, envolve os alunos também, então vamos ajudar a pensar o que seria oferecido, para que eles não só executem, mas também eles pensem no processo. Então, não é só chegar, vir aqui e cozinhar. Isso é uma coisa que eu falo muito com os alunos, a gente não está formando seres executadores, a gente está formando seres pensantes. Então, vamos pensar no processo. Porque muitos alunos vêm com a ideia de que gastronomia é executar. Então, eu vou ficar cozinhando. Não, mas para você chegar até o processo de cozinhar, tem que ter sido pensado muito antes. Claro. E muitos deles ficam eu tenho um feedback muito grande dos alunos de falar, prof, eu não imaginava que gastronomia era isso até entrar no curso. Porque todo mundo vê, né, nos programas de televisão, enfim, eles só cozinham, né? Cozinham. Sim. A parte de pensar o processo de cardápio, enfim. Essa parte as nossas câmeras não conseguiram ainda gravar. Não. A gente consegue gravar pessoas cozinhando. Isso. Mas a gente não consegue gravar ainda o cérebro funcionando e o quão difícil é tomar algumas decisões. É o forno, é o flambar, é o cozinhar, mas o processo de pensar, entender a química do processo, né? Combinar, tudo isso demanda tempo. E o aluno ele fala, eu quero ir para a cozinha, Não, agora é hora de pensar. Certo. E a gente forma seres pensantes. Eles ficam, meu Deus. Mas isso e colocar outros elementos, isso, né? É gastronomia. Colocar economia na gastronomia. Exatamente. Qual é o valor? Quais são os componentes? Exatamente. Questões culturais, sociais, né? Exatamente, culturais, sociais, cálculo. Então, eu dou cálculo para eles. Eles, meu Deus, cálculo. Então, na aula de confeitaria, eles têm cálculo para não ter perdas. Eu falei, isso, vocês têm que aprender a calcular, fazer um bolo para que não tenha desperdício. Porque se vocês fizerem mais massa do que deveria, isso é desperdício, enfim, é todo um processo atrás. Claro. Eles falam, meu Deus, eu vou ter que fazer o cálculo. Eles acharam que eles iam fazer um bolo, certo. Não é fazer um bolo, né? Então tem todo... Ainda não encontrei uma área que possa prescindir totalmente da matemática. Né? Não existe, não né? Não. Muito bem, fechamos o nosso terceiro bloco. No quarto bloco, vamos ver consequência disso tudo. Como é que se faz para manter esse alto nível? Como é que se faz para uma instituição chegar lá, professora Fernanda, né? Não é fácil, mas manter
é mais difícil ainda. Vamos ver os nossos próximos passos e próximos desafios. Quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, falando sobre o nosso Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o nosso ENAD. Fizemos aí 3 blocos já falando sobre toda a estrutura, toda a preparação, toda a validação, todo o empenho de alunos, a própria casa, professores, e aí a gente chega a excelentes resultados. Mas a gente agora também tem que olhar um pouquinho para frente, né? Eu só vou começar, a professora Fernanda fez uma referência legal da gente trazer aqui, de que nós estamos ainda em ciclos iniciais dos nossos cursos à distância. Como é que funciona essa mesma avaliação para os cursos à distância? Bom, eu acho que é bem importante referir isso, porque também os cursos na modalidade à distância são um desafio que a casa se propôs mais recentemente, né? Eu digo de 3 anos para cá. Então, esses cursos ainda não passaram por ENAD, esta prova especificamente, mas, como todo curso, eles passam por processo de reconhecimento. E nós já recebemos comissões dos cursos na modalidade EAD da área de gestão este ano, e todos foram avaliados com o conceito máximo. Então, isso também é bem importante, porque vieram comissões, conversaram com professores, com o grupo gestor, analisaram nossos materiais, nossos ambientes virtuais, e aí nos deram esses conceitos máximo, né? Agora, nós aguardamos comissões para os cursos da área das licenciaturas na modalidade à distância. E isso nos dá uma satisfação, olhando para o futuro, pensando que, bom, estamos fazendo bem o que nós fazemos há 50 anos, né, que é trabalhar com educação. De uma outra forma, mas... De outra forma. Né? Por isso que era um desafio, assim, será que a gente consegue? Como é que nós vamos ser avaliados? Então, e está sendo muito positivo. Mas dentro desse ciclo de 3 anos, quando chegar a avaliação dos alunos da área de gestão, alunos de gestão da área da formação EAD farão igualmente a prova, igualmente. A mesma prova que os presenciais. Mesma prova, no mesmo dia, no mesmo local. Então, no próximo ciclo, desse ciclo que a gente chama das Ciências Sociais Aplicadas, este grupo de cursos, então, além de ter essa nota da visita em loco, vai ter a nota do ENAD. E é a mesma nota, mesmo tudo junto, não tem diferença nenhuma. Nem no diploma também não há. Então, o desafio é o mesmo para a instituição. Claro. Mas será interessante, será uma novidade para a Univates agregar alunos da formação à distância nessas próximas avaliações que teremos. Provas, exatamente. Será um medidor importante, um novo marco no processo. Professora, assim, para que a gente olhe, claro, essa é uma informação importante, mas institucionalmente, como é que a gente pode encarar isso? Reconhecimento de valor, reconhecimento de consistência do que se faz, seriedade do processo. Isso já são quase marcas, acho que são marcas institucionais fortes. Como é que a gente mantém isso tudo? O que é que hoje a gente só manter não é mais o suficiente? A gente tem que estar toda hora se readaptando, se reestruturando. Como é que a gente pensa hoje Univates para garantir a continuidade desse processo de qualidade? Bom, esse é um indicador, né? Esse que nós estamos falando todo o programa. Mas existem outros indicadores importantes que você mede na própria satisfação do estudante, que não é necessariamente uma prova que vai dizer isso, ou um indicador externo. E muitas vezes essas ações que as professoras comentavam aqui são aquelas ações que fazem se apaixonar pelo curso, pela área, pela profissão, encontrar sentido no que se faz. Então, eu diria assim, a parte de manter tudo isso que vem sendo feito e tem sido satisfatório, nós temos o desafio de tornar ainda mais atrativa a nossa aula, os nossos encontros, a própria existência de tecnologias de comunicação e de informação, né, usar isso a nosso favor e fazer com que o momento que o estudante está aqui no campus conosco valha muito a pena, seja muito satisfatório. Então, as professoras sabem, a gente tem todo um processo aqui que a gente está chamando de personalização do ensino, né, que é fazer esse sentido, trazer mais à tona esse sentido, esse valor, esse contato com a realidade. Né, que, bom, aí o estudante apaixonado pela sua área, apaixonado pelo seu curso, ele conclui com satisfação, ele encontra seu projeto de vida muito mais facilmente.
Acho que é bem importante essa noção de que a avaliação ela tem que ser a culminância de um processo e não o objetivo do processo. Exatamente. Acaba sendo um detalhe do sucesso daquilo que se faz ao longo do curso. Professora Josi, comentava lá no início do curso que o curso de design de moda ele chega ao final de um ciclo dentro da atual formação, da atual estrutura. Qual é a perspectiva, qual é essa transição que está em desenvolvimento? Estamos trabalhando já há cerca de um ano, então, em um curso novo de moda, não na área do design, mas com um olhar um pouco mais de negócio, com um olhar também atento para o varejo, não só para a indústria. E vamos ter um curso aí de caráter inovador, um curso bem diferente, que não temos ainda no Brasil, para a Univates dar esse pontapé, então, em um novo olhar para a moda, não só com o olhar do design, que é um olhar importantíssimo, a gente precisa sim de profissionais para desenvolvimento de produto, mas a gente tem visto que o mercado, com os estudantes que ainda temos hoje, ele vai estar completo na nossa região. Apesar de termos alunos, inclusive, atuando em outros estados, não só aqui, né? Ele pega um perfil, então, mais de mercado, mais de gestão do mundo da moda. Um pouco mais de gestão e menos de criação. Não vai ser um curso de gestão propriamente dito, Certo. mas ele não vai ser de desenvolvimento de produto. Vai ter um olhar criativo. Continua com um enquadramento sendo um curso de moda. Isso aí, continua sendo um curso de moda. E não sei se podemos falar o nome, né? O curso vai se chamar Fashion Business, também vai ser um curso superior de tecnologia, e a previsão dele é para o vestibular de 2021A. Então, teremos novidades bem significativas por aí. Perfeito, ó. O programa Centros também tem furo, tem lançamento, né? Super lançamento. Certo. E essa característica complementa aquilo que já tem sido feito, então, desde 2011 e vai para um viés um pouco mais gerenciamento e até para que a gente tenha uma profissionalizada no mercado como um todo, não só no profissional. Exatamente. O design de moda ele nos restringia a um determinado perfil e assim a gente consegue, inclusive, complementar a formação desses estudantes que saíram do design de moda. Então, é um curso que eles podem levar como uma continuidade também, quem já esteve por aqui. Certo. Só que nem por isso o design de moda ele fica de lado, né? A gente segue trabalhando fortemente o design de moda até a sua real finalização e temos mais uma ENAD pela frente. E, com certeza, também acaba abraçando e agregando aí um grande número de interessados que eventualmente são gestores do mundo da moda. Pegam outro perfil profissional, não apenas esse profissional de criação propriamente dito. Claro. Quer dizer, temos mais um ciclo aí com os alunos que estão dentro do curso. Então, trabalhar para manter o ar e já também trabalhar novos conceitos com os novos alunos a partir de 2021. 21A. Isso mesmo. Muito bem. Professora Nathalie, desafios da gastronomia. Como manter um tema tão presente na nossa vida e rotineiramente fazê-los se tornar novidade. Se bem que não faltam sabores e cores, sabores na gastronomia, né? Não faltam cores, sabores. Na verdade, a gente sempre se reinventa na cozinha, sempre tem novidades, sabores, junção, na verdade, né, de sabores e descoberta de novos sabores. Fazer com que o aluno ele seja me fugiu a palavra? O protagonista certo. Das criações, da formação dele. Então, com isso, ele vai desenvolvendo também a caminhada, o desenvolvimento das aulas também. Então, é muito interessante esse conceito do aluno ser o protagonista. A gastronomia, hoje, ela dá um espaço muito... apesar de trabalhar ainda os pratos clássicos, né? Sim. Vai pegar uma cozinha mais clássica. A mesma cozinha mais clássica, ela dá abertura para que o aluno possa dar o seu toque, né? Fazer a reinvenção do clássico. Sim. Quer dizer, esse protagonismo ele é bem-vindo, né? Sim, sim. A gente trabalha o clássico e também reinventa o clássico. Então, a cozinha, na verdade, é uma brincadeira de sabores, é uma brincadeira de ingredientes. E o tempo todo surgem novos pratos, os mesmos ingredientes apresentados de formas diferentes, você já tem um novo prato. Então, uma cocção diferente, você já tem também um novo prato. Então, o aluno sabendo as técnicas básicas, ele deslancha e consegue fazer pratos muito interessantes. Que eu vejo muito a gastronomia como um problema científico, né? Porque qualquer nova mistura ou qualquer nova situação, tu tens um novo prato. E às vezes a dificuldade é tu executar 2 vezes o mesmo prato. Exatamente. Porque se sempre vai ter um novo sabor, a dificuldade é saber o que foi que eu fiz para chegar lá, né, e poder repetir. Né? Mas aí está a arte do processo.
Professora Fernanda, para a gente fechar nosso encontro de hoje, eu acho que é importante a gente trazer essa referência. A gente pode ter qualidade, a gente pode ter muita coisa legal e não precisa obrigatoriamente estar num grande centro, numa capital, numa cidade altamente cosmopolita. Hoje o conhecimento, hoje a capacidade, ela está totalmente disseminada. Nosso desafio é o mesmo de quem mora em São Paulo, de quem mora no Rio de Janeiro, de quem mora em Porto Alegre. E é muito bom hoje a gente tá recebendo alunos desses centros também, né? Porque tem qualidade de vida, né? Sim, e inclusive, né, quantos são os municípios com 60, 70, 80 mil habitantes que têm uma universidade com tantos cursos, né, e com tamanha qualidade no Brasil? Eu desconheço, mas, ao mesmo tempo, a Univates ela é do Vale do Taquari, né? Então não são 80 mil habitantes, são mais de 300 que são diretamente beneficiados. E sim, nós temos recebido muitos estudantes de fora do Vale, de fora do estado, né? É um outro momento da universidade. E isso vale não só para a gastronomia, não só para o design de moda, né? Eu acho que é importante referir o desempenho de outros cursos nesse último ciclo, né? Que foi divulgado. Nós tivemos aqui também o curso de gestão financeira com conceito máximo, um curso da área da gestão que atingiu a nota máxima, né, no ENAD. Nós tivemos design com nota 3, psicologia, jornalismo, né, com nota 4, logística com nota 4, quer dizer, são excelentes indicadores. E aí o que tu falas é super pertinente, né, de nós, não é a localização geográfica também que nos determina uma exclusão desse processo, muito pelo contrário. Os critérios são os mesmos, a exigência é a mesma, e eu diria, o que não é o mesmo, o ingrediente que não é o mesmo são as pessoas. E nós temos muita gente envolvida nesse processo, muitos professores, muitos alunos, coordenadores. Então, esse ingrediente é que faz a diferença nesse resultado final nosso aqui. Legal. E para não deixarmos fora, gestão de recursos humanos. Exatamente. Também gestão, nota 4. Então, nota aí 4. Citamos todos os nossos 4 e 5. E Né? E temos, claro, cursos em nota 3, que são cursos de boa média, de boa conduta, e que estão permanentemente também buscando melhorar. Buscando melhorar, exatamente. Esse é o nosso processo. Muito obrigado pela presença de vocês, parabéns a todos, né? Não é só um ganho, não é só um resultado do curso, é da instituição, é de todo mundo que está aqui dentro, é de todos os nossos colaboradores, né, de todos os nossos funcionários, de todo o corpo técnico e de todo o Vale do Taquari. Isso atesta a qualidade do que a gente faz e vivencia aqui. Obrigado a você que esteve conosco no programa Centro de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, TV Univates. Até lá!